aí pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o componente resistor. Nós já utilizamos ele em algumas práticas, mas faltou a gente ver a parte teórica relacionada a esse componente, que também é importante, né, a gente conhecer. Então, bora lá. Para a gente falar do componente resistor, a gente precisa rever alguns conceitos de resistência elétrica. Então, o que é resistência elétrica? É a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem de corrente elétrica. Essa é a definição de resistência. Em outras palavras, é a dificuldade que um componente vai oferecer para a circulação de corrente elétrica no circuito. Essa resistência ela depende do material, certo? Então, o que eu utilizei para construir esse componente, das suas dimensões, o tamanho dele e da temperatura. Isso é a segunda lei de Ohm. A gente já utilizou ela em alguns cálculos, a gente já praticou, né, em alguns exercícios. Por exemplo, o tamanho, o comprimento, a seção transversal de um condutor influencia na sua resistência. Isso a gente viu em sala de aula. E a unidade de medida de resistência no sistema internacional é o Ohm e o símbolo é o ômega. Então isso é só para a gente relembrar, né, um pouquinho de resistência elétrica, que está ligado diretamente ao componente em si, certo? Então aqui nós podemos ver alguns modelos, tamanhos diferentes, alguns ajustáveis, outros variáveis. Então a gente vai ver um pouquinho o que difere um do outro. Então o componente, o resistor, ele é um dispositivo eletrônico e ele tem a finalidade de limitar a corrente elétrica em algum trecho do circuito. Essa é a principal característica dele, principal finalidade. Mas em alguns casos, resistores de maior potência, eles suportam uma temperatura maior, então esses componentes são utilizados para aquecimento, por exemplo, numa estufa, certo? Mas a principal função, na maioria dos casos, é para limitar a corrente elétrica em algum trecho do circuito. Como que nós identificamos eles? Primeiramente, em relação à simbologia, né? Como é que eu vou identificar um resistor em um diagrama esquemático? Eu tenho dois símbolos. Esse primeiro símbolo é um símbolo utilizado nos Estados Unidos, um símbolo americano, e esse segundo símbolo ele é um símbolo europeu. Os dois representam o resistor. Uma coisa interessante de a gente reforçar aqui é que esse componente não tem polaridade, e o próprio símbolo nos mostra isso. Percebam que os dois lados do componente são iguais. Então, se eu inverter esse componente, não muda nada, ele não tem polaridade. Então, o próprio símbolo nos mostra isso. Diferente de um diodo, onde o símbolo do diodo já tem diferença entre os seus terminais, indicando, né, até bom para a gente, quando olhar um símbolo, já prestar atenção, pô, esse símbolo aqui ele tem diferença nos dois lados, então talvez ele tenha polaridade. Como acontece com o diodo, como acontece com os capacitores polarizados, né? Então, fica aí já uma dica, né, de vocês analisarem a simbologia para saber se o componente tem polaridade ou não. O resistor não tem. Eles são fabricados com valores padronizados, então tem 6 séries, cada série com uma quantidade de componentes. Então a série 6, E6, tem 6 valores. A série E12, 12 valores. A série E24, 24 valores e assim por diante. Cada série tem um percentual relacionado aos seus valores. O que isso quer dizer? Se eu compro um componente da série E24, onde o percentual de tolerância, né, é de 5%, isso quer dizer que se eu comprar um resistor de 100 ohms, 5% de 100 ohms é 5. Então, esse componente ele vai poder variar entre 95 a 105, certo? Sendo que o valor nominal dele é de 100. Então, cada série tem um percentual de tolerância e a gente pode perceber que a série E192 é a mais precisa, onde vai ter menos variação. E a série E6 é o que tem mais variação, então é a menos precisa. Nos laboratórios, nós vamos estar utilizando esses componentes que estão em vermelho, da série E24. São 12 valores. Esses valores eles são a base da fabricação, né? Então, o que isso quer dizer? Se a base 18 quer dizer que eu vou ter resistores de 18, 180, 1800, 18.000, 180.000 e assim por diante. A base 22, 22, 220,
2.200, 22.000 e assim por diante. Então, esses valores aqui são as bases, certo? E daí eu vou ter os seus múltiplos. Isso é o que quer dizer esses valores. Então, nós vamos trabalhar com esses que estão em vermelho. Como que nós identificamos ele? Na maioria dos casos, esses resistores eles são bem pequenos. Então, não tem como o fabricante escrever, imprimir qual é o valor do componente no seu corpo. Então, eles são obrigados, eles criaram um código para a gente poder identificar esse componente. Então, é um código de cor. Todos os fabricantes utilizam esse código, conhecido mundialmente. Então, a gente precisa saber interpretar como é que eu monto esse valor. Então, existem resistores com 4 faixas, que são os resistores padrão, e os resistores de precisão, que eles possuem 5 faixas. Então, os da série E24, que é o que a gente vai estar trabalhando em laboratório, eles possuem 4 faixas. Eles não são resistores tão precisos, eles ainda variam consideravelmente, 5% é bastante coisa. Então, esses componentes eles têm 4 faixas. Os componentes das séries acima, eles têm 5 faixas, eles são mais precisos. Percebam que o meu valor aqui ele é mais quebrado, é 237. Poderia ser só 230, certo? Então, os de 5 faixas eles são mais precisos do que os de 4 faixas. Como é que eu identifico esse código, então? As duas primeiras faixas são os valores significativos. Então, essas duas primeiras faixas elas vão compor o meu valor base. Então, percebo que a primeira faixa é verde e o verde vale 5. A segunda faixa é azul e o azul vale 6. Então, isso vai me montar o número 56. Se a gente voltasse no slide anterior, a gente iria ver que na série E24 tem a base 56. E a terceira faixa é o meu multiplicador. Ou, em outras palavras, a quantidade de zeros que eu vou acrescentar atrás do meu valor base. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar ele por 10.000. Ou acrescentar 4 zeros atrás do número 56. Isso vai me dar um resistor de 560.000 ohms. Como a última faixa é prateada, certo? Esse resistor ele tem uma tolerância de 10%. Então ele é um componente da série E12, certo? Porque a tolerância dele é de 10%. Pessoal, não se preocupem que eu vou estar fazendo um vídeo onde eu explico certinho como que a gente monta esses valores. Mas de uma certa forma foi isso que eu acabei de falar para vocês, certo? Então acompanhem o canal ali que eu vou estar postando um outro vídeo de como que a gente identifica esse código, certo? Mas não tem muito mistério. As duas primeiras faixas montam o meu valor base e a terceira faixa é o número de zeros, é o meu multiplicador. Isso então monta o nosso valor nominal do componente. E essa última faixa é a faixa que diz o quanto que ele vai estar variando, é a tolerância dele. Uma outra coisa importante para a gente verificar aqui nessa imagem é que a extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda. Então percebam que esse grupinho de faixas deve estar para a esquerda. Por quê? Isso vai me dizer qual é a primeira faixa do componente. Então a gente sabe que esse componente, o valor dele, eu devo começar a montar pela cor verde. Eu não posso começar a montar esse valor pela cor prateada, daria tudo errado, certo? Então, os tipos de resistores quanto à sua construção. Então, existem resistores fabricados com filme de carbono. Então, eu tenho um tubo de cerâmica e por cima desse tubo que eu vou depositando material até eu chegar na resistência que eu quero. Esse material, no caso, seria um filme de carbono, uma fina camada de carbono. Esses componentes eles são bem precisos, certo? Os seus valores são bem estáveis. Existem também resistores de carvão. Então, para mim montar esse componente, chegar na resistência que eu preciso, eu vou comprimindo partículas de carvão até chegar no valor que eu quero. Esses resistores já não têm um valor tão preciso, eles variam bastante. Outro tipo de resistor, quanto à sua construção, são os resistores de fio. É utilizado um fio especial, por exemplo, o níquel cromo. Então eu vou enrolando esse fio até também chegar na resistência que eu quero.
Esses resistores são aqueles utilizados nas funções de aquecimento, numa estufa, como eu dei o exemplo antes. Então, por eles aquecerem, certo? Eles não são precisos, porque a temperatura, a gente viu lá da segunda lei de Ohm, que a temperatura influencia na resistência. Então, se eu estou utilizando ele para aquecer, conforme ele aquece, ele vai ter a sua resistência alterada. Então, eles não são componentes precisos, certo? Então, dependendo de como que esse componente foi fabricado, eu vou ter um componente mais preciso, menos precisos, com finalidade de aquecimento e assim por diante, certo? Então, são esses três tipos de construção aí, as mais comuns. Resistores divididos em grupos. Quais são esses grupos? Então, eu tenho os resistores fixos, onde eu não consigo alterar o valor de fábrica, certo? O fabricante que vai determinar qual é esse valor. Nós temos aqui o componente menorzinho aqui. Nesse caso, ele é um resistor de baixa potência, certo? Onde tem aquele código de cor que a gente viu antes, aquela tabela. E aqui já são componentes um pouco mais robustos. A potência desse aqui é de 4 watts. Esse outro componente aqui, ele tem a potência de 0,25 watts. Então, esse componente aqui ele já seria um pouco maior. Por ele ser um pouquinho maior, eu já consigo escrever, imprimir o valor dele no seu corpo. Então, aqui, nesses tipos de componente, geralmente eu vou conseguir ler qual é o valor dele. Nesse caso aqui, quando os componentes são menores, eu vou precisar saber interpretar o código de cor. Resistores ajustáveis. Então, esses resistores eles permitem que se atue sobre o seu valor ôhmico. Então, eu posso ir lá e alterar esse valor. Mas onde que eu utilizo um resistor ajustável? Uma vez definido o valor, geralmente esse resistor ele é lacrado e não se atua mais sobre esse valor. Então, eu vou lá, faço a minha calibração do equipamento, fecho o equipamento, entrego para o cliente ou boto para vender. E o valor desse componente não vai ser mais alterado, certo? Então, isso é um resistor ajustável. Eu ajusto ele para o valor que eu preciso. Lembram dos valores base? Então, por exemplo, que eu preciso de um valor que não tem para se vender. Eu não consegui encontrar esse valor para comprar. Então, o que eu faço? Eu compro um resistor ajustável, que tem o nome de Trimpot, e eu vou lá e eu ajusto esse valor, coloco esse componente dentro do equipamento, lacro ele e não mexo mais, certo? Essa é a definição de um Trimpot. Existem também os resistores variáveis. Então, eles também permitem que se atue sobre o seu valor ôhmico. E onde é que eu utilizo esse componente? É utilizado onde eu preciso de uma variação constante do seu valor. Nesse caso, o eixo do componente fica voltado para fora do equipamento. Então, observando essa imagem, esse aqui é o meu componente. Essa pecinha ela vai ficar para fora do equipamento, que é onde vai possibilitar o usuário alterar o valor da resistência do componente. Alterando essa resistência, eu vou estar alterando o volume de um aparelho de som, a potência de algum equipamento, velocidade e assim por diante. Então, o potenciômetro, que é o nome dado a esses resistores, certo? É o componente que eu vou estar variando constantemente a sua resistência. Então, o que difere de ajustável para variável é quando que eu vou estar fazendo essa variação. Em alguns casos, constantemente, e em outros casos, eu ajusto e depois eu não mexo mais, certo? Então, essa é a diferença de resistores variáveis e ajustáveis, certo? A simbologia muda um pouquinho de um para outro. Nesse componente eu tenho uma setinha, então o potenciômetro tem uma setinha, certo? E o Trimpot, ele tem aqui como se fosse um T, relembrando o Trimpot, certo? Então o símbolo é bem parecido, o que difere é um tem um T na ponta e o outro tem uma flechinha, certo? Quanto à sua potência dissipada, eles também são produzidos com potências específicas. Então, aqueles que suportam uma temperatura maior, onde eu utilizo ele numa estufa, ele vai ter uma potência maior, certo? Do que um componente utilizado dentro de um equipamento, onde a finalidade é só limitar a corrente elétrica. Então, os resistores de carvão, de filme de carbono,
são produzidos entre valores, né, de 0,1 a 3 watts, valores pequenos de potência. Os resistores de fio, o fio níquel-cromo, por exemplo, eles já são produzidos com potências maiores, entre 2,5 watts e até 300 watts. E existem os resistores de aquecimento residencial, né, para uso residencial, que seriam então as resistências de torneira elétrica, de chuveiro elétrico, que podem variar aí de 1.000 até 7.500 watts, certo? Então, pessoal, essa é uma apresentação rápida do componente, certo? Como é que eu encontro ele no mercado, quais são os seus valores, como é que eu identifico ele através do código de cor, quais são as potências encontradas, certo? Então, já é o suficiente para a gente poder continuar trabalhando com os resistores sem ter maiores dúvidas, certo? Fiquem atentos às próximas videoaulas, onde eu vou estar fazendo algumas demonstrações de utilização de potenciômetro, de trípodes, e como é que a gente faz a identificação dos componentes, tanto pelo código de cor ou dos trípodes e potenciômetros que utilizam outros padrões. Valeu então, até a próxima!